Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que é simplesmente central para a teologia cristã: o propósito da morte de Cristo. Sabe, entender esse conceito é como ter a chave para desvendar todo um universo de ideias sobre Deus, pecado e salvação. Vamos começar essa jornada? Para começar, a gente pode se guiar por essa pergunta. Ela é o nosso norte. A resposta para ela revela a lógica, a espinha dorsal de uma das crenças mais fundamentais do cristianismo. É como se fosse a ponte que conecta o problema do pecado humano com a solução divina. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente parte do problema com a exigência da lei. Daí vamos para a solução, que é o substituto perfeito. Depois a gente confere as provas das Escrituras, explora as várias facetas do sacrifício e, no final, amarra tudo para entender o significado final disso. Então vamos lá. Nossa primeira parada é para definir o conflito central. É uma tensão, sabe? De um lado, tem as exigências da lei divina, que são vistas como perfeitas, imutáveis. E do outro, a realidade do pecado humano. Essa citação resumiu o dilema perfeitamente. Segundo essa doutrina, a lei divina é absoluta. Não tem como dar um jeitinho ou ignorar. Então, a desobediência, o pecado, isso cria uma dívida. E toda dívida exige um pagamento, uma penalidade. Isso monta um cenário, um problema, que a humanidade, por conta própria, não tem como resolver. E é exatamente aí que a gente chega na solução teológica que é proposta: a substituição. Pensa bem. Se uma penalidade precisa ser paga, mas a humanidade não consegue quitar essa dívida, como é que a justiça se cumpre? A resposta, dentro dessa visão, está na ideia de um substituto. A palavra-chave aqui é vicário. Ela vem do latim e significa literalmente no lugar de outro. Então, quando se fala que o sacrifício de Cristo foi vicário, o que se está dizendo é que ele tomou o lugar dos pecadores. Ele sofreu a penalidade que, na teoria, era deles. Mas por que especificamente Jesus? O argumento aqui é construído quase por eliminação. Um anjo, por exemplo, não poderia representar a humanidade porque, bem, ele não é humano. Um animal, por ser de uma ordem considerada inferior, não teria o valor necessário para um sacrifício que fosse equivalente. Isso deixa só uma possibilidade. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. A qualificação única de Cristo, segundo essa visão, como filho do homem, ele tinha, digamos, a legitimidade para representar a humanidade. E como filho de Deus, o sacrifício dele tinha um valor infinito, o suficiente para cobrir a penalidade de todos os pecados. Ok, agora vamos ver como essa doutrina da substituição se sustenta. A argumentação é muito, mas muito baseada em evidências textuais da Bíblia. Olha, não vamos ler cada uma das referências, claro, mas só de bater o olho na quantidade já dá para sentir o peso do argumento bíblico. A ideia é mostrar que essa doutrina não se apoia em uma ou duas passagens isoladas, mas sim num padrão que foi identificado ao longo de vários livros. Para deixar essa montanha de evidências mais fácil de entender, ela é organizada em categorias. Existem textos que falam da morte dele pelos pecadores, outros que falam pelos pecados, tem frases que parecem indicar diretamente a substituição e até um argumento linguístico, que é bem mais técnico. E aqui a gente tem uma palhinha desse argumento linguístico. A fonte dá destaque a duas preposições do grego: ante, que significa sem margem de dúvida, em vez de, e uper, que pode significar em benefício de. Mas, e aqui está o pulo do gato, o texto argumenta que em muitos contextos-chave ela também carrega esse sentido forte de em vez de. A escolha dessas palavras específicas pelos autores originais é vista como uma evidência fundamental para a ideia da substituição. Muito bem, agora que a gente já viu a base, vamos explorar como essa morte substitutiva é descrita. Basicamente, são usadas três grandes metáforas para explicar o significado dela: sacrifício, propiciação e resgate. A primeira metáfora é a de sacrifício. Isso faz uma ponte direta com todo aquele sistema de sacrifícios de animais do Antigo Testamento. A visão aqui é que aqueles sacrifícios eram temporários, simbólicos, eles apontavam para um sacrifício futuro, que seria final e perfeito. A segunda faceta é a propiciação. Essa palavra é um pouco mais técnica, né? A ideia aqui não é só de uma oferenda qualquer, mas de uma que satisfaz a justiça divina contra o pecado. É como se fosse o ato que zera a balança da justiça, sabe? Acalmando o que é descrito como a ira divina e, assim, abrindo o caminho para a reconciliação. E, por último, a metáfora do resgate. Aqui, a situação da humanidade é vista como um tipo de cativeiro, de escravidão ao pecado. A morte de Cristo, então, é apresentada como o preço do resgate.
o pagamento feito para comprar a liberdade desses cativos. Certo. Então, depois de tudo isso, o que realmente significa? Qual é a grande conclusão dessa linha de pensamento? Eu acho essa citação de A.A. Hodge, que está na fonte, sensacional, porque ela cria uma analogia econômica muito, muito poderosa. Pensa assim, os sacrifícios antigos eram como notas promissórias, sabe? Elas reconheciam a dívida. Mas o sacrifício de Cristo, nessa visão, é o pagamento em ouro maciço. É o valor real que quita a dívida de uma vez por todas. Portanto, o ponto final é este. A morte de Cristo não é encarada apenas como um exemplo moral ou um evento trágico da história. Dentro dessa estrutura teológica é um ato quase transacional, com consequências legais permanentes. É o mecanismo pelo qual alguém poderia ser declarado justo diante de Deus, apesar de seus erros. E, para fechar, fica essa pergunta para reflexão. Se a morte de Cristo é entendida como um pagamento que satisfaz a justiça, como é que isso conversa com a ideia de graça, que, por definição, é um presente que não se merece? É uma tensão teológica fascinante, debatida há séculos e que, com certeza, nos deixa com muito o que pensar.